Americana, terça-feira, 13 de agosto de 2024, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Chico e Giovana registram suas candidaturas. Ricardo Pascotti ainda não. Prazo para os candidatos termina na próxima quinta-feira. Guarda evita roubo de carreta e prende trio aqui em Americana. Água pode faltar hoje em 16 bairros de Santa Bárbara do Oeste. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians entra em campo hoje contra o Bragantino. 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.332 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua participação. O nosso WhatsApp é o 982510626, 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser sobre esses assuntos, pode falar direto com o nosso Keller Estocco, Keller com K2Ls, @vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 13 de agosto, é o dia do economista, hoje também é dia do psiquiatra. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito brasileira, baiana, que mexe com muita gente e vai ter hoje uma série de homenagens com absoluta certeza. Hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres, a irmã Dulce. Parabéns aos devotos da Santa Dulce dos Pobres. 6h33, a gente registra aqui, infelizmente, o falecimento de uma pessoa muito conhecida, família muito tradicional de Americana. Faleceu ontem o senhor Gumercindo Esgobim, pai do nosso querido Ayrton Esgobim. Faleceu ontem, dia 12, e o velório será hoje a partir das 8 horas da manhã, lá na capela do Velório da Saudade, na rua São Mateus 280, lá no Cariobinha. E o sepultamento marcado do seu Gumercindo Esgobim para as 13 horas. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família do Gumão, como ele era conhecido, em especial o nosso querido colega, querido amigo Ayrton Esgobim. São 6h34. Deixa eu registrar aqui algumas manifestações iniciais dos nossos ouvintes. O Elias é o seguinte, ele mandou um vídeo para a gente. Tem uma estrada aqui perto de Santa Bárbara do Oeste, perto de um presídio, que é a SP-306, a Ponte do Funil. E para chegar até lá, o pessoal está usando lá no bairro do Porto, como é conhecido, tem lombadas lá para segurar a velocidade para o acesso à SP-306. E ele me explicava, mandou um vídeo, inclusive, o pessoal não respeita a sinalização de maneira nenhuma, ninguém respeita. Então, ele pede para que o DR, que é o responsável, teoricamente, sobre aquela região, aquele trecho da rodovia, o acesso e também a SP-306, lá perto do presídio, Santa Bárbara do Oeste, para que haja um maior controle, porque senão vai ter acidente seríssimo naquela região. Obrigado, meu caro Elias. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. São 6h35. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa terça-feira. Ontem aconteceram 2 incidentes, 2 veículos incendiados em rodovias aqui da nossa região. Movimentou equipes de brigadistas da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes e também o Corpo de Bombeiros. A primeira ocorrência foi registrada no quilômetro 91,
da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido capital paulista, em Campinas. Um veículo Fiat Strada pegou fogo. Tenente Nobre do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que provavelmente houve uma pane elétrica. Na sequência, começaram as chamas. Houve o combate por parte de brigadistas da concessionária da rodovia, porém o veículo ficou destruído, mas ninguém ficou ferido. O veículo foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária, onde a ocorrência foi registrada. Segundo caso, rodovia Santos Dumont, em Campinas, pista sentido capital paulista, quilômetro 65, caminhão baú que transportava 100 caixas de pares e chinelos pegou fogo. Combate foi feito pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. 4 minutos para 7 horas. Informação de obras que estão sendo executadas no período noturno aqui na nossa região. Motoristas que trafegam na rodovia Washington Luiz, que é SP-310, com destino à saída do quilômetro 157, sentido capital, acesso da rodovia dos Bandeirantes, deverão ficar atentos porque obras estão sendo executadas na alça de acesso do trevo do quilômetro 167 até o próximo dia 14. Essas obras executadas durante essa semana, sempre no período das 10 da noite de um dia até as 5 da madrugada do dia seguinte. Para não comprometer o deslocamento dos motoristas, as obras são realizadas nesse período e a interdição será total na rodovia Anhanguera, com desvio para os motoristas com destino à capital paulista. A obra faz parte da recuperação de 100% do pavimento das rodovias do sistema Anhanguera Bandeirantes, que começou em 2 de maio com investimento de cerca de R$1 bilhão, com duração de 24 meses e a geração de pelo menos 520 empregos diretos e indiretos. 2 minutos para 7 horas. Motorista que segue em direção a São Paulo diminui a velocidade, chegada a Bandeirantes entre os quilômetros 18 e 14. Aqui na nossa região, por enquanto, 4 quilômetros de filas, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, na região de Campinas. 6h38. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. 6h38. Obrigado aqui ao Vanderlei Cardoso. Tá dizendo que no bairro São Camilo, lá em Santa Bárbara do Oeste, todas as noites, depois da meia-noite, a queda de energia virou uma rotina. E ele acha que essa queda abrupta, sem aviso, pode queimar aí aparelhos, que será um problema aí para as famílias. Então, o alerta aí do nosso querido Vanderlei Cardoso sobre o problema da queda de energia. CPFL em Santa Bárbara é diferente aqui da Americana em relação aos problemas, mas vá atrás ou da CPFL ou então atrás da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Em Americana são 6h39. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. De volta a Libertadores, oitavas de final, jogos de ida. O Atlético Mineiro joga hoje na Argentina com o San Lourenço, 9h30 da noite. E teremos Grêmio e Fluminense em Curitiba, 7 da noite. Amanhã, Botafogo e Palmeiras do Rio, Libertadores, jogo de ida. Na quinta-feira, o Nacional do Uruguai recebe o São Paulo e Flamengo e Bolívar no Maracanã. O lateral Emerson Royal, criado aqui em Americana, adotou a Americana, como a sua terra natal, foi contratado pelo Milan. Portanto, está indo de malas prontas para a Itália, o Emerson Royal. Na Sul-Americana, hoje o Corinthians pega o Bragantino, de novo, Final de semana se enfrentaram pelo Brasileirão. Esse jogo, Corinthians e Bragantino, oitavas de final da Sul-Americana, é de ida também.
Na Série B, o detalhe é que depois de 20 rodadas, 3 equipes paulistas hoje estariam subindo. O Santos estaria voltando, Novo Horizontino e Mirassol. Futebol paulista está indo bem com essas 3 equipes. As outras estão meio capengando. Um abraço e até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 6h41. Deixa eu fazer uma correção. Falei uma bobagem aqui ontem, sem maldade, mas preciso corrigir. Sexta-feira agora não começa o horário eleitoral. É dia 30 no rádio e na televisão. Não é dia 16, é dia 30. O que começa agora dia 16 são 2 coisas que começam em eleição na próxima sexta-feira. Os candidatos podem fazer propaganda nas redes sociais, santinho mesmo, pode fazer nas redes sociais, nos sites e também nos jornais impressos. Então, eu quero só pedir desculpas pela informação equivocada. Então, só recapitulando, propaganda no rádio e na televisão. No rádio são 2 horários, 7 horas da manhã e meio-dia, mas não sexta agora nem na outra, só no dia 30 de setembro, ok? Peço desculpas aí pelo equívoco. Sexta agora só rede social e também quem tem jornal impresso. São 6h42, vai faltar água hoje em muitas regiões de Santa Bárbara do Oeste. Keller Estocco. O abastecimento de água poderá ficar alterado nesta terça-feira para os bairros Jardim dos Manacás, São Francisco, Amélia, Pântano, Gerivá, Monte Líbano, Brasília, Molon, Turmalinas, Adélia, Pérola, Distrito Industrial, Chácara Barbosa, Industrial Mamoré, Paulista e Boa Vista. Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara programou 2 frentes de trabalho para hoje, sendo uma interligação na rede de água para o novo empreendimento e a troca da parte da tubulação do sistema de bombeamento de água entre os reservatórios São Francisco e Amélia. As intervenções terão início a partir das 7 horas e estenderão para o período da tarde, com previsões de normalização do abastecimento às 3 da tarde para o Jardim dos Manacás, serviço de interligação, e às 9 da noite para os demais bairros Sistema São Francisco Amélia. O DAI solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água da caixa do imóvel. Os telefones para informações 0800 770 3459, 3459 5910 ou ainda através do WhatsApp 99992 6848. Kelão, dá uma reforçada, por favor, nos bairros. O pessoal já está até perguntando aqui, assustado, quais são os bairros em Santa Bárbara hoje que pode faltar água? Manacás, São Francisco, Amélia, Pântano, Gerivá, Monte Líbano, Brasília, Molon, Turmalinas, Adélia, Pérola, Distrito Industrial, Chácara Barbosa, Industrial Mamoré, Paulista e Boa Vista. Olha, avisar os candidatos da Americana que é falta de água em Santa Bárbara. O pessoal da Americana está tão desesperado fazer vídeo de falta de água e vazamento aqui em Americana. E esses bairros que o Keller disse é Santa Bárbara. Não vão lá filmar não, que vão passar vergonha, hein? São 6h44. Tem sessão na Câmara Municipal da Americana hoje, 2 horas da tarde. 6 projetos na ordem do dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dos 6 projetos, meus amigos, 5 são em segunda discussão, ou seja, já foram aprovados na semana passada, hoje serão ratificados em pouquíssimos minutos. O único projeto hoje que é, entre aspas, novidade, projeto do prefeito Chico Sardelli, que dispõe sobre a ratificação da segunda alteração do protocolo de intenções da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ok? Então estaremos lá acompanhando. Tem aí uns bons requerimentos, vários requerimentos aí do Juninho Dias, do Silvio Dourado, sobre saúde, sobre trânsito, do Marcos Caetano, do Tiago Martins, da Natália Camargo. A gente espera que seja uma sessão debatida, pelo menos nos requerimentos. E na palavra livre, nós temos problemas aqui em Americana
para que os vereadores se interessem. Esqueçam um pouquinho a eleição hoje, a partir das 2h, e façam uma sessão com conteúdo. Pelo menos é o pedido desse velho jornalista. São 6h46. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, que presidiu a comissão que juntou tudo e fez a Constituição de 88, que foi ministro da Justiça, ministro da Defesa, deu entrevistas para o Poder 360 e para a CNN, dizendo coisas importantíssimas. Ele disse, por exemplo, que hoje ninguém diz não para Lula, só tem os aplausos. E aplausos, como nós sabemos, é o pior de tudo, né? O que é produtivo é a crítica. Ele lembra que Zé Dirceu dizia não, o Gilberto Carvalho dizia não, hoje não tem ninguém para dizer não, nem mesmo o Haddad, que deveria dizer. Ele lembra também que quebra de sigilo assim selecionada. Assim como houve quebra de sigilo daquela conversa Dilma e o Bessias pela Lava Jato, agora tem havido lá no Supremo quebra de sigilo da mesma forma, diz ele, da mesma natureza, da conversa entre Ramagem e Bolsonaro. Agora, me chamou a atenção uma declaração dele sobre o 8 de janeiro, que é idêntica ao que eu disse quando a Jovem Pan me pediu às 4h30 deu o motivo do que está acontecendo agora. E eu disse o motivo, e foi a última coisa que eu falei na Jovem Pan, porque nunca mais pude falar na Jovem Pan por ter dito o que eu disse. Pois, domingo, na CNN, um ex-presidente do Supremo, Nelson Jobim, fez uma interpretação diferente do Supremo sobre o 8 de janeiro. Ele disse expressamente o seguinte: tenho uma visão distinta do Supremo. Aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, pretendendo que os militares interviessem. No final, eles não conseguiram. Enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como tentativa de golpe, como catarse decorrente da frustração de não obter a intervenção militar. Isso disse Jobim, agora domingo, na CNN. Isso eu disse no próprio dia 8 de janeiro para a Jovem Pan, e a Jovem Pan levou um susto enorme e eu nunca mais voltei lá. Jobim também diz o que a gente diz aqui toda hora, que o Supremo tem tomado decisões que seriam exclusivamente da área política. E com isso há um intervencionismo na área política, no outro poder. E fala do inquérito do fim do mundo, dizendo que não termina nunca e está cada vez mais amplo, né? É o inquérito de Moraes. Ele chega a ressalvar, olha, o problema é que a política não deu conta de resolver os conflitos e a empurra para o Supremo. E o Supremo toma decisões que são da área política. Falou Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça, o principal nome da Constituinte, da Constituição de 88, e ex-presidente do Supremo. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Ontem, em Americana, tivemos a menor temperatura de 2024, 6,7 graus, a temperatura mais baixa. A Climatempo para hoje, aqui na região Americana, em Campinas, está prevendo um dia de sol, poucas nuvens, sem chuva, máxima hoje não passa de 20 graus, o frio ainda persiste, deve mudar somente a partir de amanhã. Casa da Vox agora marcando 8 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6:10, 6h50. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira de forma positiva, alta de 0,38%. Todas as moedas caíram de novo. O euro, R$6, redondinho, R$6. Na verdade, R$6,007. O dólar comercial também caiu 0,34%. Fechou cotado ontem a R$5,496. O dólar turismo vale na manhã desta terça-feira R$5,716. 6h51, 9:07. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para falar sobre as eleições 2024. Tivemos já o registro de duas candidaturas na Justiça Eleitoral aqui por Americana. Chico Sardelli, do PL, ele é número 22, e a Maria Giovana
Fortunato. Ela é do PDT e levará o número 12 na urna. Chico 22, PL, Giovana 12, PDT. O terceiro nome, que foi anunciado aí nas convenções, Ricardo Pascotti, do União Brasil, não começou a fazer propaganda, não começou a gravar seus vídeos nas redes sociais, não registrou a candidatura. Então a Americana tem hoje, meus amigos, 2 candidatos oficiais à prefeitura. Não tem 3, tem 2. O prazo termina quinta-feira. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre o prazo para registro. Já temos 207 vereadores devidamente registrados. E olha, quando a pessoa é candidata, ela tem que entender que a vida dela é devassada, não tem jeito. Tem que declarar os bens, tem que declarar o que tem, o que não tem, para que as autoridades avaliem se de um ano para outro, de uma eleição para outra, houve enriquecimento ilícito, uma série de coisas. Então, o Chico Sardelli, ele que fez o seu registro ontem, ele declarou que ele tem 2 milhões de reais em bens pessoais. Na última eleição, há 4 anos, quando ele venceu a eleição, ele declarou 1.825.000. Então, praticamente 200 mil reais cresceu o seu patrimônio nesses 4 anos. A Maria Giovana, ela registrou neste ano um patrimônio aí com seus bens todos de 10 milhões e 400 mil reais. Na última eleição ela declarou 2 milhões e meio de reais. Então 7 milhões e meio de reais a mais ela teve e sem cargo político. Então, só para que vocês saibam, vamos aguardar aí o registro do Ricardo Pascotti. E todos os vereadores candidatos à vereança, todos têm que declarar bens. É só você entrar no site da Justiça Eleitoral, tem tudo lá. É a lei. Você interprete como você quiser. Se é bonito, se é feio, ter patrimônio, aí é você que interpreta, você que vai questionar. Você pode mandar questionamento para a Justiça. É a lei do Brasil. É a transparência que garante a gente ter acesso a essas informações que, se não fossem candidatos, a gente não saberia, ok? Então, essa situação, por enquanto, a Americana tem 2 candidatos à prefeitura. 6h54. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. A Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal aqui de Americana ontem evitou o roubo de uma carreta e prendeu 2 homens e uma mulher na região da Vila Bertini. Prisão efetuada no primeiro instante pela equipe da Romu Motos, subinspetor Ciderley Aguilera, mas teve o apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal. O subinspetor Ciderley tem outras informações. Subinspetor, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller, bom dia aos amigos da Vox News. Keller, na data de ontem, no período da tarde, nossa equipe Romu Motos recebeu aí informações do setor de inteligência da Guarda, o qual, em trabalho conjunto com a Polícia Civil, primeiro DP de Americana, no comando aí do Dr. Lúcio, que reportou aí as informações de um veículo utilizado na prática de roubo de caminhão. Esse veículo, de normal, ele andava com a placa normais, e no dia que eles iam para praticar o roubo, eles alteravam uma letra do emplacamento para poder estar praticando esse roubo e não levantar o emplacamento deles. Com as informações cedidas, passamos aí a realizar patrulhamento com vistas ao veículo e pelo Distrito Industrial da Vila Bertini acabamos aí deparando com o veículo, né? Diante disso, realizamos a abordagem. No interior dele havia 2 partes masculinas e uma parte feminina, os quais foram abordados de imediato, solicitado as equipes de apoio, sendo realizado ali buscas pessoais. Naquele momento foi visto que a parte feminina, assim que desceu do veículo, ela quebrou o aparelho de celular. E o outro passageiro, ele também quebrou o celular, porém esse deixou dentro do veículo. Já no interior do veículo foi encontrado enforca-gatos, já preparados ali para a ação, né?
o qual eles utilizam para amarrar as mãos e as pernas dos motoristas, né? O procedimento deles é catar o motorista do caminhão, colocar dentro do carro, sair com ele para outra região enquanto o caminhão é levado para poder fazer uma troca de placa e ser tirado aqui da nossa região. Após algum tempo, eles soltam o motorista em cidades vizinhas, que é o do procedimento deles, como ocorreu na semana passada com este veículo, inclusive a vítima informando, né, para os investigadores que havia essa mulher, a mulher que utilizava-se ali de coletes refletivos para passar como realmente de uma empresa prestadora de serviço. Os modus operantes deles aí, Keller, eles acionavam em um aplicativo via WhatsApp uma prestação de serviços de carreteiros, né? E quando esses motoristas chegavam no local, eles eram detidos por eles, encarcerados para poder a prática do roubo aí sair com sucesso. Mas não foi o que aconteceu nessa data. Com todas essas informações aí privilegiadas, nós obtivemos êxito na detenção dos indivíduos, os quais aí foram presos em flagrante, já que no momento da abordagem compareceu naquele local um motorista de uma carreta, o qual informou ali para nós que teria sido chamado para um serviço naquele local. E em verificação no aparelho de celular desse motorista, foi identificado ali que era a ação dessa quadrilha, que quando o quarto indivíduo aí, que acabou tendo êxito na fuga, percebeu que nós estávamos tendo esse contato com o motorista, ele passou a apagar as conversas. Porém, tivemos aí tempo de printar várias conversas deles ali. Contudo, apresentados, autuados em flagrante, e os 3 foram tirados da rua para não cometer mais os delitos, pelo menos por momento. Obrigado, muito obrigado, Keller, subinspetor Ciderley, da Romu, da Guarda Civil Municipal. A ocorrência teve o apoio do 1º Distrito da Polícia Civil. O flagrante foi elaborado pelo delegado Lúcio Antônio Petrucelli. Lembrando que no dia 5 de junho, um motorista de 40 anos, morador em Minas, morreu durante uma tentativa de roubo em Nova Odessa, um caso semelhante dessa quadrilha que age no chamado falso frete aqui no estado de São Paulo. 1 minuto para 7 horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. São 7 horas em ponto, tem sessão hoje também lá em Santa Bárbara do Oeste, às 2 horas da tarde, os vereadores se reúnem. Aliás, lá em Santa Bárbara do Oeste, assim como aqui em Americana, são 19 vereadores. E lá nós teremos, em Santa Bárbara, 2 vereadores apenas que não tentarão a reeleição. O Eliel Miranda, que vai tentar ser prefeito, ele é candidato a prefeito, não é vereador, e o Carlão Motorista. Carlão Motorista, ele teve 5 mandatos seguidos. São 20 anos como vereador e desistiu. Cansou, tem que cuidar da saúde, está precisando fazer tratamentos de saúde e vai dar um tempinho. Não vai ser candidato a vereador. Os outros 17, todos tentarão a reeleição. Aqui em Americana, como já falei várias vezes, faz tempo, 3 vereadores não tentarão, estão fora da disputa. O vereador Daniel Cardoso está impedido pela lei, ele está inelegível 8 anos, foi demitido do serviço público depois de comissão de sindicância. Quem é demitido nessa situação fica 8 anos sem poder disputar a eleição, então Daniel Cardoso não vem para a reeleição, assim como Wagner Malheiros, vai apoiar aí uma assessora dele, do seu gabinete, e também a vereadora Natália Camargo, que era uma grande promessa de vereadora, mas se mostrou aí, principalmente nos últimos 2 anos, muito desanimada. Não larga o celular na sessão, não abre a boca. Era uma promessa entre as jovens mulheres, mas prefere a vida religiosa. Ela é advogada também,
Vamos respeitar, mas ela não vem. Então, de 19 vereadores aqui em Americana, 16 tentarão a reeleição. Falando em eleição ainda, termina na próxima quinta-feira, depois de amanhã, o prazo para o registro das candidaturas. As informações com a Lívia Braz. Há menos de 2 meses das eleições que vão escolher os novos prefeitos e vereadores brasileiros, o registro de candidatura precisa ser feito na Justiça Eleitoral até a próxima quinta-feira, dia 15. Na sexta, dia 16, começa a propaganda eleitoral e no dia 30 tem o início do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV. O advogado eleitoralista e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Antônio Ribeiro, chama a atenção para a responsabilidade e para os prazos. Então, é uma responsabilidade dos candidatos entregarem a documentação aos partidos para que haja o cumprimento desse prazo, no caso, até o dia 15 de agosto. Vale lembrar que até o dia 16, qualquer candidato que fizer publicidade ou pedir voto de forma explícita pode ser considerado irregular e está sujeito a multa. Já a propaganda eleitoral gratuita, que será veiculada em rádio e TV, ocorre entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro. Onde houver segundo turno, a propaganda volta no dia 11 e vai até 25 de outubro. Mais que obrigatório, o voto é o maior instrumento de exercício da cidadania que temos, avalia o advogado Antônio Ribeiro. Por isso, ele deve ser feito com tanto compromisso e responsabilidade. É necessário que o eleitor ele esteja atento a todas as propostas, analise com cuidado as promessas que são feitas e, acima de tudo, exerça a cidadania votando, participando do pleito eleitoral. O primeiro turno das eleições está marcado para o primeiro domingo de outubro, dia 6. O segundo turno acontece 3 semanas depois, no dia 27. Reportagem Lívia Braz. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h03, 8 graus aqui em Americana. Como diz meu amigo Verde Consolim, coloca japona. Olha só, 7h03, não saem de nossas memórias, nossas mentes, as imagens terríveis de sexta-feira passada do acidente aéreo lá em Vinhedo. O Keller atualiza as informações. A unidade central do Instituto Médico Legal em São Paulo segue trabalhando na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo da Voipaz Linhas Aéreas, que ocorreu na última sexta-feira em Vinhedo, aqui na região metropolitana de Campinas. Até o começo da noite de ontem, as famílias de todas as vítimas já haviam sido contactadas. Até o instante, 27 corpos foram identificados, 12 liberados aos familiares, que são os primeiros a serem comunicados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Outros 3 corpos estão com as declarações de óbito finalizadas em processo de liberação às famílias. As equipes do governo de São Paulo seguem atendendo as famílias de vítimas no Instituto Oscar Freire, espaço localizado próximo ao IML. Nesses atendimentos, os familiares fornecem informações que subsidiam o trabalho dos peritos, além de material biológico. Já foram coletados DNAs de 28 famílias em São Paulo e outras 17 em Cascavel, no interior do Paraná. Há ainda familiares que residem no Ceará e poderão realizar as coletas de materiais biológicos junto à polícia científica local. Aliás, 2 famílias do Ceará, 2 passageiros que morreram prestavam serviços para uma cerâmica de Cordeirópolis, aqui muito próximo à Americana. Eu acompanhava também uma informação do Vladimir Alves dos Reis, que é o diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo. Ele informou que as 62 pessoas que estavam na aeronave morreram de poliotraumatismo, ou seja, morreram logo após a queda, e os corpos que foram carbonizados, as vítimas já estavam em óbito, então elas não morreram carbonizadas ainda com vida, todas vítimas de poliotraumatismo, e alguns corpos que ficaram carbonizados, existe a dificuldade da identificação com o trabalho de otologistas, também exame de DNA. Ainda não existe uma previsão para a identificação oficial. O que o Dr. Vladimir garantiu ontem na informação, que todas as pessoas serão identificadas. 7h06. 7h06, e já a Polícia Federal já identificou 31
sites, blogs, vaquinha nas redes sociais, falsos, fakes, pedindo dinheiro em nome das famílias enlutadas. Lamentável. 31, pelo menos, deve ter muito mais, claro, mas não dê dinheiro para esse tipo. Ninguém das famílias das vítimas está pedindo esse tipo de colaboração. 7:07. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O mercado está pessimista, né? A gente olha o boletim Focus do Banco Central, que pesquisa o mercado sobre o futuro. Então, cada vez subindo mais a expectativa de inflação para o ano que vem. Mas também, neste ano, ou melhor, nos últimos 12 meses, a inflação, o IPCA, já bateu no teto da meta. Está em 4,5%. Já bateu no teto. Qualquer coisa agora vai sair do teto. Só que o ministro da Fazenda fica fazendo declarações, tentando tranquilizar o mercado, mas não adianta se as contas não fecham. Como o ex-presidente supremo Nelson Jobim disse, hoje não há ninguém para dizer não para o Lula, só tem aplauso. Haddad deveria dizer não, não consegue. Ou se disse não, não consegue fazer valer. Porque Lula criou mais ministério, quase duplicou, criou mais despesa, fez promessa de carne especial, da cervejinha, de abundância, e agora está fazendo cortes e gerando frustrações, porque a propaganda enganosa gera frustração. Olha o Rio Grande do Sul. Nomeou um ministro especial para o Rio Grande do Sul, fez a maior propaganda de bilhões e bilhões, só que não. E aí é tratoraço em toda parte. É a reação do Rio Grande do Sul, frustrado, vendo que foi enganado, foi engodo, assim como as pessoas que estão esperando aí a picanha foram enganados. Propaganda tem que ser verdadeira, não pode ser enganosa. E o governo tem mais propaganda do que ação. E está aí a inflação batendo, porque as contas não fecham. Não adianta fazer propaganda. De onde é que sai o dinheiro? De Marte? Da China? Não, é do bolso de cada um de vocês. É uma parte do trabalho de vocês. É a única fonte de arrecadação que tem o governo, é da gente. As empresas, não, as empresas estão pagando o imposto porque a gente pagou. Nós, consumidores, sustentamos as empresas. A ponta final, capilar, é o consumidor, contribuinte, pagador de imposto. E o Estado existe para prestar serviços, por isso que a gente paga imposto, para receber segurança pública, saúde, ensino, saneamento básico, infraestrutura, não é? É bom lembrar disso em ano eleitoral. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. 7:10. Atualização do trânsito. Keller Estocou. Jobé, locutor aqui da Vox, também o Emerson Siqueira, lá o agente da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, informando a respeito de semáforo amarelo piscante entre a Avenida Silos e a Rua dos Cravos, na Cidade Jardim. O Vitor, da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura, está a caminho do local para fazer a manutenção. 7:10. Duas informações aqui antes das últimas da polícia. Faleceu ontem de madrugada Delfim Neto, 96 anos, foi ministro da Fazenda, foi deputado federal, foi conselheiro político de Dilma, Lula, dos governos militares de Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Geisel, defensor do AI-5, mais um gênio da economia, visionário, mas infelizmente a vida chegou ao fim para ele. Estava uma semana internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Faleceu ontem de madrugada Antônio Delfim Neto. Gostem ou não, uma referência na economia brasileira. E ontem eu consegui uma informação de que o comércio de Americana na venda para o Dia dos Pais teve um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Eu acho que os comerciantes de Americana têm que comemorar, celebrar, porque a situação está difícil e Dia dos Pais não é tão de apelação comercial como o Dia das Mães, Natal e outras datas.
parabéns aos comerciantes de Americana, 5% a mais crescimento das vendas na cidade no último sábado. 7h11. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. A assessoria de imprensa da Guarda de Americana divulgou ontem a prisão de 2 moradores em São Paulo que estavam aplicando golpes em clientes de agências bancárias. A dupla foi detida na Avenida Silos, inclusive uma das vítimas era um guarda municipal que estava de folga na agência da Caixa Econômica Federal. Inclusive a mesma dupla participou de um delito semelhante que aconteceu no último dia 3 e outros 2 homens também foram presos entre Americana e Santa Bárbara. Também esses golpistas causaram um prejuízo de R$3.000 para um morador de Indaiatuba. Os homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, autuados em flagrante por estelionato, e um deles também era procurado da Justiça por roubo, já foram transferidos para a cadeia de Sumaré. E a Ronda Ostensiva Municipal Romul da Guarda Civil prendeu ontem 2 procurados da Justiça, a mesma equipe, inspetor Azanha, patrulheiros A. Fernandes e César. Primeira prisão aconteceu na Rua das Petúnias, na Cidade Jardim. Homem acusado de lesão corporal dolosa, que é o artigo 129 do Código Penal Brasileiro. E no final da tarde, na região do bairro São Manuel, uma mulher foi detida. Através de pesquisa nominal, foi constatado que era procurado da Justiça por tráfico de entorpecentes. O homem será transferido para a cadeia de Sumaré e a mulher para a cadeia pública de Montemor. 7h13. Você acompanhou hoje no Vox News. Chico Sardelli e Giovana Fortunato registram candidaturas. Ricardo Pascotti ainda não. Prazo para os candidatos termina na próxima quinta-feira. Guarda evita roubo de carreta e prende trio aqui em Americana. Água pode faltar hoje em 16 bairros de Santa Bárbara do Oeste. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians pega nesta noite o Bragantino. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.